Começando o 48º episódio do Let's Data Podcast, onde trazemos pessoas inteligentes e interessantes para conversar sobre ciência de dados, inteligência artificial e outras aleatoriedades da vida. Eu sou o Bernardo Lago e aqui comigo hoje está o Leon Solo. Boa noite, boa tarde, bom dia, Leon. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está nos ouvindo, que está nos vendo também, a gente está no YouTube, né? Hoje vai ser um episódio bem interessante, vamos falar mais uma vez. Esses episódios nossos, só com nós dois, a gente está dando bastante dica. É melhor o pessoal já pegar aí e anotar. Se você estiver dirigindo, não, né, por favor? Mas se você que estiver aí no computador, estiver aí no celular, pode anotar que vai ter bastante dica nesse episódio também. Vai ser um episódio bem maneiro. Muito bem. E antes de seguir com o episódio, vamos aos primeiros avisos iniciais, como é de praxe. Bom, o Let's Data Podcast é sempre cheio de bom humor e com convidados top. Você pode escutar no YouTube e nos players como Spotify ou Apple Podcasts. E se você gosta do nosso trabalho, pedimos para avaliar o nosso podcast em 5 estrelas, pois ajuda a comunidade a conhecer melhor o nosso trabalho e também deixa a gente ainda mais motivado para continuar com a produção desse nosso querido podcast. As referências comentadas aqui no episódio, como livros, pessoas, links, vão ser disponibilizadas no post do nosso Medium. E nesse episódio o tema de hoje é: que projetos eu queria ver no meu portfólio? A gente recebe assim, perguntas, como é que eu começo a aplicar para as vagas, principalmente para quem está começando, mas quem também já está no emprego bacana e quer melhorar, quer mostrar que aprendeu, quer mostrar que tem ferramentas novas. Às vezes está ali na empresa, não vê muito futuro. Estou aqui, mas não tem muito futuro, vou procurar uma coisa melhor, que pague melhor. Como é que eu faço, Leon, para escolher o que eu vou mostrar no meu portfólio e como deixar isso público para o resto do mundo? Primeira dica de hoje, qual é? Bom, a primeira dica de hoje eu acho que é a gente se colocar do lado do recrutador, né? A gente falou um pouco disso em outros episódios, mas eu acho que uma coisa importante da gente saber o que escolher para o portfólio é imaginar você do outro lado. Imagina que você já estivesse lá na empresa, o que você gostaria de ver num candidato ou numa candidata que ia fazer uma diferença, né? Porque normalmente para uma vaga você tem um monte de gente, às vezes até centenas, às vezes até milhares de aplicações. Você tem que pensar em como você faz para poder se destacar nisso. Tendo isso em mente é muito importante. Mais do que brigar com o processo, mais do que brigar com a GUP. Eu falei o nome aqui já, né? Só vivo xingando a GUP aí. Ao invés de fazer isso, se bota do outro lado e faz como é que eu faço para me destacar. Então acho que isso é muito importante, a gente trocar de cadeira, porque você vai ter uma ideia muito melhor. Você fala assim, putz, a pessoa não vai querer saber da minha formação, a pessoa não vai querer saber quais são as minhas skills, a pessoa quer saber se eu sei fazer. Né? Então, por isso é tão importante você ter o portfólio. Eu acho que essa primeira parte aí de ter uma empatia no sentido de você se colocar no lugar de quem está contratando, imaginar o que tem né, quais são as necessidades da empresa para as empresas que você vai aplicar, para você fazer esse primeiro filtro aí, né? Antes até de começar com dicas, que essa foi uma primeira dica, né, de você se colocar do outro lado, para que precisa de portfólio? Né? Acho que é importante também as pessoas saberem para que você precisa de um portfólio, para que você precisa lá criar uma conta no GitHub, para que você precisa escrever ali os seus artigos no Medium. É para se destacar, né? Eu faço um paralelo, isso eu imagino que quem é da área de design, por exemplo, o pessoal de artes, né, gráficas, eles devem achar estranho a gente ter que dizer para as pessoas que precisa de portfólio, né? Porque a gente tem que falar muito, né, Bernardo? O pessoal acha que só com currículo, só com as skills já vai ser suficiente. Mas se você falar isso para uma pessoa que é de design, ele vai achar estranhíssimo. Falou, mas eu sei desenhar, eu sei fazer um monte de coisa, mas como é que eu vou mostrar isso? Eu tenho que ter o meu portfólio. Então, para eles, isso já é há muito tempo, isso já é muito claro, né? Porque eles têm que ter uma página lá toda bonitinha, mostrando tudo que você já fez. Eu sei porque eu conheço muitos designers, né? Então, é meio esse paralelo que eu faço. Então, tem essa necessidade de você mostrar que você sabe fazer de alguma forma. E aí, essas dicas que a gente vai dar aqui agora, acho que eu tenho bastante dica interessante. O que você acha, Bernardo, desse início? Muito bem. O portfólio acho que até vem disso mesmo, da arte, né? Aquela passona que você colocava toda a sua arte, ou um arquiteto também, que é de uma certa forma uma arte, né? Mostrar o que ele já fez, para quem não conhece o trabalho dele, isso mudou para o mundo digital. Hoje você tem sites, hoje você tem plataformas que a gente vai falar um pouquinho sobre algumas delas. Mas isso é crucial para você, é o que eu estava puxando no início do episódio, é crucial para você entender e os outros entenderem como você aplicou o que você aprendeu, o que você aprendeu em cada dificuldade. E eu gosto de fazer assim, nos projetos que eu torno público, eu gosto de escrever as dificuldades que eu encontrei no projeto, o que eu usei para encontrar a solução e as soluções que eu encontrei e o que eu aprendi com aquilo.
Então, acho que assim, isso é uma base para você fazer qualquer projeto, principalmente projeto de dados, projeto de análise de dados ou projeto de ciência de dados. Você tem um problema, você encontrou uma solução e o que você usou para superar aquele problema. Isso, claro, se for um artigo que é mais teórico, você vai escrever sobre determinado assunto, é uma abordagem um pouquinho diferente. Você pode também explicar para que aquilo serve, por que aquilo vai ser útil para você, para quem aquele artigo é direcionado. Mas quando é um artigo mais técnico, quando você aplica código, por exemplo, é bom você tratar um pouquinho esses detalhes, documentar bem o seu código, vai fazer um artigo, faz como se fosse uma documentação, fala o que você usou, por que você usou tudo aquilo, tal biblioteca, o que aquela biblioteca faz, que é muito bom também para quem está te recrutando, que no final das contas, o que a gente quer? A gente quer que os outros apreciem o nosso trabalho, quer mostrar que a gente aprendeu, e quer que quem está recrutando a gente saiba que a gente está aprendendo, que a gente tem aquele conhecimento. Então, você mostrar por que a gente está aplicando aquilo, porque muitas vezes o recrutador tem uma ideia, por exemplo, das bibliotecas Python, das mais conhecidas. Claro, todo recrutador em dados sabe o que é Pandas, sabe o que é Seaborn, sabe o que é Matplotlib, mas às vezes o datetime, que a gente gosta muito aqui, não é muito familiar para eles. Então, olha, usei datetime porque me proporcionou fazer esse tipo de alteração, tipo de exploração ou até tipo de manipulação de dados aqui. Então, esse tipo de detalhe que é muito importante a gente colocar lá no portfólio, colocar nos nossos artigos que a gente está construindo, principalmente se forem artigos técnicos. E tem uma dica crucial que o Leon sempre diz. Muito mais fácil você fazer um artigo ou você fazer um projeto com temas que você domina ou temas que você conhece, não necessariamente temas técnicos, mas coisa muito simples como gosta de futebol? Faz um projeto sobre futebol. Gosta de pássaros? Faz um projeto sobre pássaros. Imagina reconhecimento de imagem, encontrar uma raça de uma espécie de pássaro. Esse tipo de projeto eu acho que motiva mais. É muito mais fácil você explicar com um assunto que você domina ou com um assunto que você tem entusiasmo do que você fazer uma coisa que não tem nada a ver, um dataset que não tem nada a ver. Claro que às vezes é difícil encontrar o dataset, mas a gente tem uma dicasinha no final também, como é que você cria o seu próprio dataset. E essa dica de fazer um projeto com um assunto que você gosta e você domina é crucial, né, Leon, para você fazer o seu projeto de maneira muito mais prazerosa. É legal, principalmente porque você sabe quais são o tipo de pergunta que você tem que fazer, né? O tipo de resposta que você vai ter naquela análise de dados que você está fazendo, né? Naquele trabalho. Porque você pegar um dataset que você ou não domina ou que você acha muito chato, você provavelmente não vai perguntar as perguntas certas, né? Como a gente sempre fala aqui, o pessoal está cansado de ouvir a gente, que a gente gosta muito do CRISP-DM, que é a metodologia que, para qualquer trabalho de dados que você faça, é importante você voltar no CRISP-DM para você saber como é que é o negócio. Então, você saber as perguntas que você quer responder. Não adianta nada trabalhar com ciência de dados, não adianta nada trabalhar com machine learning se você não tiver problema de negócio para resolver. Então, quando você gosta do assunto, você entende um pouco o assunto, você não precisa nem entender tanto, na verdade, né, Bernardo? Porque quem está começando principalmente, o legal de você gostar é que você vai querer explorar aquilo. Então, isso é bem interessante porque você vai atrás das coisas, você vai saber o que você quer perguntar. Você mesmo tem as suas próprias dúvidas que você consegue sanar. Isso é legal, né? Você consegue levantar as hipóteses certas. Então, essa parte... E eu teve até um convidado que falou bem específico sobre isso, eu achei bem legal, que é o João Paulo Nogueira, né? Lá da DataRisk. Ele falou isso, começa com alguma coisa que você gosta, né? Você gosta de futebol? Tem dataset do FIFA, tem dataset de um monte de coisas aí que dá para você explorar. E mais uma vez também, né? A gente vai falar aqui de alguns tipos de projeto, mas não precisa ser também, mas eu não sei nada ainda de machine learning, ou estou querendo aprender machine learning e eu não sei que modelo preditivo, não sei quantos gols vai ter a próxima partida. Não precisa ser isso. Pode ser uma análise exploratória de dados, algum insight interessante que você consiga buscar dos dados, né? Algum gráfico interessante que você queira. O gráfico não precisa ser só bonito, mas um gráfico informativo que vai te tirar insights. Então, a sua vontade de chegar no resultado é muito maior quando você gosta do assunto. Então, eu acho que é uma coisa bem legal. E o que é mais legal hoje em dia, né? É difícil você não achar. Então, eu gosto de futebol, eu gosto de mineração, eu gosto de, sei lá o quê, de recrutamento, gosto de qualquer tipo de coisa. Pode ter certeza que sempre vai existir uma base, e as bases hoje em dia, principalmente no Kaggle, a gente sempre fala, quer ser o explicadinho aqui, obviamente, porque tem muita gente que não sabe, a gente fala Kaggle como se todo mundo soubesse o que é Kaggle, né? Kaggle é um site onde você tem competições de ciência de dados, mas lá você também tem um monte de bases de dados, né? Você tem que eles chamam de datasets lá.
Então, lá o que é legal que eu acho do Kaggle é que tem muito daqueles toy datasets que a gente chama, que são as bases de dados de brinquedo, entre aspas, mas tem muita coisa real também. Isso eu acho muito legal. Assim, tem muita coisa que alguém trouxe lá do mundo real e colocou lá. Então, é um lugar para você buscar uma coisa que você goste. Eu gosto de futebol, eu gosto de... Por que eu tô com mineração na cabeça? Eu lembro. Eu acho que é por causa de um projeto que eu vi esses dias da barragem lá, para poder detectar as barragens que estão com problema e tal. Mas, sei lá, tem um monte de assuntos legais que você pode gostar. E lá no Kaggle pode ter certeza que vai ter algum dataset lá que seja interessante de você explorar. Ou mesmo as fontes de dados oficiais, né, também, se você quer alguma coisa do governo, de algum governo, lá tem as fontes, né, abertas. Então, dá um exemplo aqui lá na nossa jornada, a gente tem um projeto de análise exploratória de dados, que é sobre o Enem. Então, a gente busca os dados lá do MEC, né, os dados brutos lá do MEC, que já é organizadinho, né, convenhamos. Mas o que é legal, quem gosta de educação, a gente tem vários alunos que se amarram em educação e adoraram o projeto. Falou, nossa, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, você tem uma motivação muito maior, fica mais fácil. O que a gente tenta fazer é facilitar, né? E dentro disso, obviamente, que você vai aplicar as coisas que você conhece, faz um projeto legal, para que, pensando mais uma vez o que a gente falou lá no início, quem está do outro lado vai te ver como uma pessoa que sabe trabalhar, sabe tirar insights, né? E isso vai ficar muito mais fácil quando você entende o assunto. É isso mesmo. E além do Kaggle, onde tem no Kaggle você pode baixar as bases de dados, você pode trabalhar em casa, você pode fazer os notebooks diretamente lá no Kaggle e a documentação fica toda lá, né? E tem outras formas de você tornar esses seus estudos públicos ou divulgar e publicar os seus artigos. Tem várias maneiras de fazer isso. Você pode criar o seu próprio site, você pode criar um blog, você pode publicar no LinkedIn também, que tem a opção de publicar artigos, que fica bem completo, é muito parecido com o Medium. Mas o nosso favorito é o Medium, que a audiência é maior, porque não está só dentro do LinkedIn, então gente que até não tem LinkedIn ainda pode acessar o seu conteúdo. E também tem o GitHub. O GitHub é um pouco mais... É menos user-friendly, é mais um pouco intimidante para quem não usa o GitHub, né? Porque ele entra ali como um artigo de texto, entra mais ou menos como se fosse uma documentação de um projeto. Funciona na mesma, se você conseguir usar o GitHub Pages, também fica bem organizado. Você pode criar um site completo lá no GitHub. Fica mais bonito do que você ter só o seu repositório lá com o código e a apresentação e tudo mais. E o Medium é mais texto, né? Ele foi criado para divulgar texto, para divulgar artigo de texto, como reportagem mais ou menos, ou artigo não muito científico, né? Mas artigo mais técnico. Mais jornalístico, assim, sei lá, né? Exatamente, mais jornalístico e é um formato um pouco mais, como você diz, é mais como um blog, como um jornal, mas também serve muito bem para divulgar imagem, para divulgar código. Eles também usam Markdown, então você pode até fazer a sintaxe o coloridozinho lá do código de acordo com cada linguagem, então ele reconhece a sintaxe, ou você pode escolher qual a sintaxe está lá. Gosto muito do Medium, eu uso muito o Medium para publicar os meus artigos. E eu comecei a falar sobre isso com o Leão no off aqui, sobre em qual a língua... Vou pegar o Leão de surpresa, está fora do script. Qual a língua eu devo publicar o meu artigo? E eu acho que é uma questão que até cabe nesse episódio aqui, Leão, que é assim, eu publico muito em português Brasil, mas eu estou na Europa e as empresas que vão me procurar, as empresas que vão me contratar, isso para quem está no Brasil, para quem está no mundo todo, a maioria delas não é português do Brasil. Poucas empresas do Brasil me contactam, até porque eu estou em Lisboa e é muito mais fácil uma empresa da Europa me contactar do que... Ou não muito mais fácil, né? É muito mais comum uma empresa vir pedir para conversar comigo do que uma empresa brasileira. E eu estou pensando em mudar os meus artigos para inglês. O que você acha dessa opinião, Leão? Eu acho que você já respondeu, né? Porque, na Já verdade, respondi, né? eu concordo totalmente que você tem que pensar qual é o foco. Se você está no Brasil, você não quer sair do Brasil, você não quer fazer freelance, você quer um emprego aqui no Brasil, você vai fazer tudo em português. Inclusive, no próprio LinkedIn vai postar tudo em português. Agora, se você quer fazer freelance ou se quiser algum emprego fora, tem que ser em inglês, né? Não tem jeito. Então, é importante. E hoje em dia, convenhamos, né? Você escrever um artigo... E isso não tem nada de errado, tá? A gente sempre fala aqui de a gente dizer o que a gente sabe e o que a gente não sabe, de ser transparente, de ser honesto, mas não tem nada de errado de você traduzir o seu artigo com alguma coisa, com alguma ferramenta e tal, e tentar publicar essas coisas lá
porque é um documento formal, entre aspas, né? Então não tem problema você passar por revisões. É igual. Como é que a gente tem aqui no Brasil? Tem o tradutor juramentado, né? Quando você quer comprovar alguma coisa oficialmente e tal. Então, assim, não tem erro nenhum de você passar por isso. Isso não é enganar ninguém que você sabe escrever, que nem William Shakespeare em inglês. Não tem problema nenhum. Então, se você está querendo aplicar para fora, você tem que escrever em inglês. E é interessante você falar isso, Bernardo, porque assim, eu lembro, acho que foi o Pedro Albuquerque, que foi o nosso primeiro convidado aqui do podcast. Ele falou que, principalmente na área acadêmica, se você não publicar em inglês, você não existe como acadêmico, né? Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa se você está procurando alguma coisa para fora. Tanto que, de vários clientes que já viram o meu portfólio, por exemplo, e veio até o Let's Data mesmo, eles acham legal, né? Putz, que legal, você tem um podcast lá de dados e tal. Mas assim, eu não consigo entender nada, né? Então, para eles dá na mesma. Pode ser um podcast falando de culinária, né? Então, eu tô brincando, assim, óbvio que não é tanto assim, mas é meio que não conta, né? Não é um pontinho a mais que você tem lá no seu portfólio lá fora. Então, isso tem que ser bem claro. Agora sim, para a grande maioria das pessoas que devem estar ouvindo a gente, vai ser em português mesmo. E aí tem umas dicasinhas também, que é o seguinte. Primeiro, as plataformas, né, que a gente falou várias, mas a gente não enumerou. Então, o Medium é o principal, não tem jeito, né? Tem que escrever no Medium. E aí é casa de Ferreira Espeto de Pau. Eu tenho um artigo no Medium, meu Deus, que vergonha, né? Tem do Let's Data, óbvio, de todos os episódios, mas de um artigo mesmo do Let's Data técnico, eu tenho só um. E eu fiquei assustado com o tanto de gente que viu e comentou e compartilhou. Então, assim, é absurdo que o Medium tem uma força muito grande ainda. Então tem que publicar no Medium mesmo, né? É bom que eu fico dando dica para os outros e não faço eu mesmo, né? Mas isso é bem importante você ter. E o que é legal também? No GitHub, que como o Bernardo falou, no GitHub dá para você colocar páginas e artigos, mas assim, o principal foco do GitHub é você mostrar o seu código lá dentro, né? O seu código está lá dentro, que aí, obviamente, o recrutador vai ver que você tem projetos lá. Se ele tiver capacidade de analisar tecnicamente, como a grande maioria dos casos não tem, né? Obviamente que um recrutador tem outras especialidades. Mas ele vai saber que você está lá dentro e depois, quando você passar de fase, alguém mais técnico vai poder dar uma olhada nos seus projetos. Então o GitHub, para quem não conhece, é a maior plataforma de repositório de código, né? de código fonte mesmo de programas. E é onde você tem que colocar os seus programas para quando você quer mostrar para alguém. E você coloca, inclusive, no seu currículo, você coloca o link para o seu GitHub. Isso é bem importante. Tem um episódio, esse aqui não tem como não falar, né? O do portfólio, que a gente tem um episódio com a Camila Ramos, que é obrigatório para todo mundo. Se você que está ouvindo a gente aí agora não ouviu, não larga a gente aqui, né? Escuta até o final. Depois já emenda no da Camila Ramos, que ela fala muito disso. Fala, não adianta nada você ter um currículo lindo e maravilhoso e você não mostrar que você sabe fazer as coisas. Então coloca o GitHub, o link do seu GitHub no seu currículo. Então é muito importante. Então, para que serve o GitHub, então? Para você colocar os projetos lá bonitinho. E uma dica que o pessoal não faz muito, que eu não vejo, o pessoal coloca no GitHub e não divulga. Então não adianta também. Então, publicou no GitHub, vai no LinkedIn na hora. Ó, publiquei aqui um projeto, blá, blá, blá. E o próprio LinkedIn, ele bota bem bonitinho, assim, não sei se você já percebeu, Bernardo, mas quando você coloca um link do GitHub de um projeto lá no LinkedIn, ele deixa formatadinho, bem bonitinho, assim, então fica uma coisa que chama atenção, né? Então, e independente do projeto, isso é uma coisa importante também, antes de falar de quais são os projetos, pode ser de qualquer coisa, de verdade mesmo, assim. Você está num nível lá júnior, você está querendo a sua primeira vaga, por exemplo, que a gente sabe que é o caso de muita gente. Se você sabe fazer alguma limpeza de dados no Pandas, qual o problema de você colocar isso no seu portfólio? Não tem problema nenhum. De você acessar, de você mostrar que você está acessando uma base de dados no Kaggle e sabendo limpar. É óbvio que quanto mais complexo, quanto mais coisas você mostrar que você sabe, melhor. Mas não deixe de mostrar aquilo que você sabe. Isso que eu quero dizer. Por mais que seja que você considere pouco. Não, Leão, não sei nada ainda de machine learning, eu sei um pouco de Panda, eu sei fazer uns gráficos. Já não tem problema, você já sabe fazer, né? Se você já sabe fazer, você tem que mostrar. Então, o GitHub Medium, e o LinkedIn, obviamente, né? Que tem como você escrever. E tem um outro que eu não vejo o pessoal vendo muito, Bernardo, mas se eu tivesse que escolher um terceiro ou quarto aí, que eu nem lembro mais quantos eu já falei, é o Notion, né? Porque o Notion ele tem também a publicação de páginas e dá para você formatar bem arrumadinho e publicar. Então, se você, por exemplo, quer mostrar alguma coisa sua e você não quer colocar no Medium, quer colocar além do Medium para poder fazer alguma coisa e linkar no seu currículo, você pode criar uma página no Notion, que é tão fácil, né, de editar as coisas no Notion, acho mais fácil até do que no Medium, na verdade. E aí você consegue publicar uma landing page sua, ou um portfólio seu mesmo. Pode ser uma página pessoal sua também que linka para as outras coisas. Então, eu acho que o Notion também é uma parada legal.
A gente não vai entrar aqui no buraco negro dos aplicativos de notas, mas o Notion é o que a gente usa aqui no Let's Data, né, para principalmente compartilhar informação, catalogar e até base de dados a gente cria lá também. Mas isso é uma boa lembrança, Leon. Uma boa lembrança mesmo. Você pode compartilhar aquela página específica lá como um link público e a pessoa pode entrar e ver, pode criar um site lá dentro com páginas, fica bem bonito, fica bem organizado. É o Markdown, mas é um Markdown já com um turbo que tem muito mais opções, né? É, e uma coisa importante, eu vou puxar no assunto aqui, vamos falar de novo sobre freelance, né? Que a gente não perde a chance de falar sobre isso. Primeiramente, freelancing, quando eu falo freelancing, eu vejo o mercado muito mais amplo em freelancing para quem faz para fora, para quem faz em inglês, né? Então, aí mais uma razão para você tentar publicar em inglês, praticar o seu inglês no final das contas, né? Quando você está publicando em inglês, você está praticando também. Claro que não tem nenhum problema em traduzir, como o ChatGPT, o Google Tradutor, que está cada vez melhor. Tem alguns outros tradutores que eu uso também, que é o DeepL e o Lingui, que também são muito bons, mas no final das contas, você tem que saber o que você está escrevendo. Não adianta só jogar em inglês sem propósito nenhum. A gente sempre volta também. São dois assuntos que a gente sempre trata aqui. O Leon sempre fala do freelance e o Bernardo sempre fala do inglês. Então, vamos juntar as duas coisas. Não que você só consiga freelance em inglês, né? Claro que não, e tem muitas plataformas aí no Brasil que funcionam bem. É claro que o mercado é um pouco mais limitado, porque em inglês você pega projetos do mundo inteiro, não necessariamente projetos no Brasil, mas não quer dizer que não existe. Claro que existe, e é só questão de procurar e ter paciência que vão aparecendo, né? Mas uma coisa que pouca gente lembra é que projetos de freelancing também servem como portfólio, né, Leon? E você não precisa explicitamente documentar tudo que você fez, que muita gente... imagina, você está numa empresa, você não vai documentar tudo que você fez para todas as pessoas. Você vai falar muito sobre os seus desafios e tal, ferramentas que você usou, mas também é muito bom para você pegar projetos específicos e replicar aquilo em outro cenário. Fiz um freelance aqui para fazer um tratamento de dados para uma base de dados dos jogadores do FIFA. Estou dando um exemplo mais básico aqui. Então, eu vou fazer esse mesmo projeto nos jogadores da NBA. Então, você pode replicar não só se for um projeto que você pode tornar público, esse é o ideal, mas se não dá, você pode pegar aquela ideia, principalmente, eu acho assim, e a gente teve um convidado aqui, acho que foi a Débora Mesquita. Ela disse que a maioria dos artigos que ela publicou, ela ficou muito, muito grande no Medium, nessas publicações internacionais, é que ela, quando ela sentia falta de um assunto, ela pesquisava sobre um assunto, tinha pouco conteúdo sobre aquilo, ela achava um gap. Vou publicar alguma coisa sobre isso aqui, porque eu sei que tem gente que vai procurar, mas tem pouco assunto sobre isso. Então, ela enriquecia o assunto na internet, aprendia sobre aquela dificuldade que ela tinha e depois encontrava temas para ela também aumentar a audiência dela. Hoje ela é muito grande no Medium, já publicava no Data Towards Science, ou você vai me corrigir que você sabe melhor do que esse nome. Towards Data Science. Towards Data Science, é o contrário. E ela ficou bem conhecida, foi assim que a gente conheceu ela, foi assim que a gente trouxe ela para o episódio. Então, você, de certa forma, até você cresce a sua autoridade com esse tipo de projeto e tal. Isso é um skill que você desenvolve também, né? Fazer textos não é fácil, não é no dia para a noite, e do dia para o outro. Treinando, os primeiros artigos vão ficar meio estranhos, vão ficar aquela coisa morosa de sempre, né? Aqueles artigos todos iguais que a gente lê no Medium, infelizmente tem, mas é assim que a pessoa começa, e depois ela vai desenvolvendo, vai escrevendo mais artigos, vai melhorando a sua forma de se comunicar, vai criando a sua identidade, vai vendo o que é que funciona, o que é que não funciona. Às vezes esse artigo funcionou, então ou teve mais audiência e tal, aí vou procurar escrever mais nesse estilo e tal, vai testando, ver o que é que funciona, o que é que não funciona. É um projeto, eu gosto de fazer isso, é um projeto bacana de escrever, não escrevo muito, mas gosto. E eu acho, e voltando aqui à questão do freelancing, isso é crucial para você enriquecer o seu currículo quando você já consegue os seus freelancings, seja você trabalhando em outro emprego ou não, mas seja você fazendo só isso. Isso é muito rico, porque é uma diversificação, quase que não sei a palavra, é uma diversificação muito grande do que você pode apresentar para as pessoas que vão te encontrar e vão participar nesse processo de recrutamento que você possa passar no futuro, né? É engraçado que eu vejo duas dimensões aí do freelance, né?
Primeiro, para aquilo que você falou. Eu já consegui os freelances, eu já estou trabalhando, fazendo algumas coisas. É óbvio que você não pode abrir nada dos clientes, mas você pode escrever um artigo genérico no sentido de você não saber qual é a empresa. Mas, já trabalhei na empresa de, sei lá, real estate dos Estados Unidos e o problema era mais ou menos esse. E eu solucionei dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Já é um artigo bem massa, já dá para poder fazer bastante coisa e colocar como um portfólio mesmo, que você sabe, quem vai estar te olhando do outro lado vai saber que você sabe bem que você descreveu aquilo. E tem um outro lado também, Bernardo, até para poder colocar até muito mais pessoas, né? Eu imagino que tem muito mais pessoas que não fazem freelance do que faz freelance, que é as plataformas de freelance, elas são ótimas para você filtrar o que é real do que não é real. Por que eu estou dizendo isso? Antes, sei lá, quando a gente começou, inclusive, lá atrás, no Let's Data, eu falava muito assim, eu gosto, o que eu gostaria de ver? Tá falando do ponto central aqui, nevrálgico do episódio. O que eu gostaria de ver num portfólio? Eu gostaria de ver um EDA, um projeto de classificação, um projeto de regressão, um projeto de análise não supervisionada e um sistema de recomendação, por exemplo. Isso continua valendo? Continua. Só que eu acho que cada vez mais você tem que mostrar aplicações que são reais. E não brincar com. Aí sim o toy dataset que a gente brinca, o toy problem, né? Que a gente brinca é o problema de brinquedo, ele talvez não seja tão chamativo mais. Porque todo mundo está cansado de Titanic, todo mundo já está cansado de Boston Housing, né? Que nem, acho que nem pode mais estar nos dados que tem uns trem lá politicamente incorreto, acho que tem até meio racista lá essa base. Não sei se você sabe disso, Bernardo. Depois eu posso falar no episódio. Mas o Boston Housing nem tá mais nas bases de dados. Mas é um dos que a gente via toda hora, né? O tempo todo. Lá no início, dava para se destacar assim? Dava, né? Porque ninguém tinha nada. Então, quem tem, né? Terra de cego, quem tem olho é rei. Hoje em dia, isso continua valendo. É legal você fazer um projeto de análise exploratória de dados, é legal você fazer um projeto de regressão, um projeto de classificação, um projeto de scraping, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também em detalhes, um projeto de sistema de recomendação. Massa, continua valendo. Só que você tem que fazer coisas aplicadas para poder chamar atenção e isso é legal porque te dá uma variedade maior. Quer dizer que você não precisa fazer um projeto de classificação só, você pode fazer 10, desde que você tenha projetos reais. E o que o freelance tem a ver com isso? Lá nas plataformas de freelance, não é um toy problem, né? Não é um problema de brinquedo, é um problema real que alguém está querendo resolver. Então isso aí é bom demais. Mesmo que você não pegue aquele projeto, você sabe que tem alguém querendo resolver aquele problema. Então você pode, por exemplo, filtrar, quais são os problemas que eu mais vi. O que eu mais vi aqui é sistema de recomendação, isso aqui. Então pega o sistema de recomendação, pega um daqueles exemplos e tenta resolver um problema parecido com aquele, seja num Kaggle, seja no próprio explicação do freelance. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita plataforma de freelance que o cliente já coloca tudo lá, ele não está nem aí, fala assim, olha, eu quero que você resolva isso aqui para mim, tem lá um Word lá com 10 páginas de especificação. Por mais que você não vai pegar aquilo, não quero pegar, não quero fazer freelance, não quero nada, mas aquele é um problema real que você pode utilizar para o seu portfólio, olha que legal. E a chance de algum recrutador bater o olho naquele problema e falar, caramba, esse cara sabe o que está fazendo e ele está resolvendo um problema real. Então, as plataformas de freelance, elas são uma fonte inesgotável de portfólio. Ao invés de você ficar procurando, sei lá, na internet o que você vai fazer, você tem lá uma chuva de demandas reais que você consegue transformar aquilo no portfólio. Então, aí você vai e consegue encaixar. Eu quero fazer uma análise, né, uma análise exploratória de dados. Pega lá e acha um problema e faz um problema. Então, faz um de classificação, faz um de regressão. Porque o que acontece? Quando o recrutador, a recrutadora vai olhar o seu portfólio, ela não quer saber se você sabe classificação. Ela quer saber se você resolve algum problema lá de negócio utilizando classificação, né? A classificação é o meio, né? O modelo de machine learning é o meio. Então, quando você coloca lá no portfólio que, eu tenho um projetinho aqui de classificação, não quero um projeto de classificação, tem um projeto eu ia falar um de regressão aqui, que é, sei lá, de previsão de preço, que é um de regressão. Então, tem um de previsão de preço de carro, sei lá, uma previsão de preço ou uma análise de estoque, ou uma análise de demanda. Então, esse tipo de coisa eu gostaria de ver no portfólio de alguém que eu estivesse contratando, de ver problemas reais. E essa fonte do freelance, então tem as duas dimensões que eu falei. Tem, óbvio, que se você conseguiu freelance e conseguiu fazer, é o melhor de todos. Você foi, fez, né, e entregou alguma coisa de verdade para algum cliente, você vai conseguir utilizar isso para poder mostrar que você sabe fazer. Além de te dar uma destreza muito maior. E tem o outro lado também. Não, tá muito difícil conseguir freelance aqui. Vou ficar sem portfólio por conta disso? De jeito nenhum. Pega lá e faz o projeto, né? Mesmo que você não vai ganhar nada por isso, você vai ganhar um portfólio a mais, que é melhor do que você ficar procurando coisas que não são aplicáveis, né? Exatamente. É você tirar leite de pedra, né? Tem 2 limões, faça uma limonada. Não conseguiu o projeto?
E o que acontece na maioria das vezes é isso mesmo, né? A gente aplica e consegue... aplica em 50, vamos falar sério aqui, né, Leão? A gente aplica em 50 e consegue 5 no máximo. E é assim que funciona, porque tem muita gente querendo também, então quem está contratando pode escolher. Mas nem por isso você vai desistir. E isso pode servir até no futuro para mostrar: olha, tá aqui meu portfólio. Para quem vai te contratar, não só para quem que a gente fala contratar, recrutador, mas é a mesma coisa que se aplica para quem vai te contratar para um freelance. Você vai falar assim: eu sei fazer isso, mas como é que eu posso provar que eu já sei? Eu já fiz esses projetos, tá aqui meu GitHub, tá aqui meu Medium. Pode me encontrar todos esses sites aqui que eu vou mostrar que eu sei. Que quem tá, no final das contas, os dois são contratos. Os dois estão querendo, as duas situações, você está sendo contratado para um objetivo. Uns mais curtos, é uma coisa esporádica, e muitas vezes acontece de você ser contratado por uma empresa, ser indicado para outra pessoa, e você cria a sua rede de clientes. Isso é com um prestador de serviço, isso é o mais comum e é o que acontece. Ou então você vai servir para aquele material vai servir para quem vai te recrutar e para você mostrar a analogia é igual. Eu acho que funcionam as duas coisas, né? E o próximo tema que a gente vai falar aqui, antes de falar de scraping, que é minha paixão, como é que a gente publica... Acho que está tudo relacionado, né? Vamos começar no scraping, então. Leon, gosto de futebol. Não tenho nenhuma base que eu achei bacana. Mas tem um site que eu gosto, que tem as informações lá. Qual é a mágica da sopinha de letras que a gente usa para poder coletar dados de páginas da web, usando uns truquezinhos lá do Beautiful Soup, que são muito bons também, e criar a sua própria base de dados, Leon? Qual é essa mágica? Ensina pra gente o caminho das pedras. Em 5 minutos, sim, vai ser difícil, hein? Brincadeiras à parte, o Bernardo adora esse tema e eu acho que é um tema muito importante mesmo, justamente porque muitas vezes a gente não tem a fonte de dados como a gente acha que é, né? Todo mundo acha que vai estar lindo, maravilhoso e vai baixar do Kaggle. Provavelmente alguém que está ali do Kaggle, e muita gente faz isso, fez um scrape de alguma coisa para botar lá. Que é uma outra dica legal também, hein, Bernardo? Você publicar um dataset no Kaggle chama muita atenção também. Então, você mostra que você sabe coletar dados de alguma forma, né? E muita gente pode estar torcendo o nariz aí. Um monte de engenheiro de dados vai falar assim: nossa, mas o pessoal está ensinando a fazer script para poder montar base de dados, né? Mas a realidade dá um tapa na cara e muitas vezes a gente não tem onde buscar as informações, a não ser em lugares assim. Não tem uma API pronta. Então isso acontece demais. É uma das coisas que mais tem para fazer freelance, inclusive, né? Então é um tema bem legal e é uma coisa legal de mostrar no portfólio. Você fazer um scraping, né? E mais uma vez vamos explicar o que é scraping. Scraping é basicamente você extrair informações de alguma página que não está estruturada, devidamente estruturada. É o melhor dos mundos? Não. O melhor dos mundos é você ter uma base já num arquivo bonitinho, ou uma base no banco de dados direitinho, ou numa API arrumadinha. Coisa que, né, não acontece em muitos dos casos e a gente tem que buscar ou quase que extrair mesmo as informações a forceps ali. A forceps é uma coisa de velho, né? Não sei nem se o povo usa isso mais. Mas você extrair ali da página, né? Tem várias coisas, dá para fazer um episódio inteiro só de scraping, né? Tem que tomar cuidado, tem que ler as regras do site para saber se pode, né, extrair ou não. Ninguém faz isso, né, Bernardo? Mas a gente tem que falar. Mas é uma coisa muito importante. E é legal, acho legal eu falar desse exemplo, porque foi quando eu comecei a trabalhar com Python, né? Eu trabalhava com R, como vocês já sabem do meu segredo, agora já não é mais segredo. Eu comecei a trabalhar no Python justamente porque o Beautiful Soup é lindo e maravilhoso e dá para fazer bastante coisa nele para poder fazer scripting. E o que é legal de fazer scripting para portfólio? Por dois motivos. O próprio projeto de scraping já é um portfólio, né? Você mostra que você sabe fazer scraping, então para fazer freelance, para você mostrar para o recrutador que você sabe fazer aquilo. E outra é para você conseguir bases que são que não é aquela que todo mundo sabe. Não é Titanic, não é nada. Eu que fui lá no Footstats lá sei lá, se existe site, e vou extrair as informações lá que eu tô querendo da última semana do Campeonato Brasileiro, né? Então dá para poder fazer esse tipo de coisa para você montar a sua base e você fazer o seu projeto único. Olha que massa, você vai ter um projeto no GitHub, vai ter dois, né? Como é que eu fiz o scraping e depois com os dados que eu consegui extrair eu fiz uma análise. Então você vai ter dois projetinhos ali já pro seu portfólio e uma coisa única, né? Não é Titanic, não é Boston Housing, não é, né, como chama? As Orquídea lá, como é que é o nome mesmo? Cara, toda vez esqueço o nome, que é um absurdo, eu não sabia esse nome. Eu já nem lembro mais. O Iris, pronto. O Iris, né? Sim, o Iris. O Iris é o mais famoso. Então, ninguém aguenta mais isso. Então, se você faz um scraping e monta um databasezinho seu, um dataset seu, que seja real para você extrair insights reais, cara, isso é um chamariz absurdo,
e pode ter certeza que tem um monte de empresa que vai gostar de ver isso no seu portfólio. É óbvio que você não vai ter só isso, vai ter que ter outras coisas, mas mostra uma destreza grande de você buscar informações onde não tem, né? Porque além de ter, vamos lá, eu digo como se o Scrape fosse uma coisa menor, porque é melhor acessar uma base de dados, é melhor acessar uma API, mas muitas vezes você tem que complementar aqueles dados. Imagina que você tenha já os dados numa API, você tem os dados no banco de dados, você tem os dados estruturados, mas muitas vezes a empresa precisa complementar aqueles dados até para poder melhorar os modelos, e esses dados não vão estar estruturados em algum lugar. Então não é só como é que se diz? Não é só projeto de segunda linha, entendeu? É isso que eu quero dizer. Você às vezes vai buscar um feature engineering ali de dados que você vai ter que trazer que não estão naquela base, que o pessoal chama lá na estatística de dados exógenos, né? Sei lá, de temperatura, de não sei o quê, sei lá, por exemplo, você tem um e-commerce que é importante, você ter temperatura, você ter saber índice pluviométrico, se chover pra caramba no dia, você não vai vender. Então, trazer esses dados de fora, muitas vezes eles não são estruturados e o scraping é bem legal para você colocar no seu portfólio. E ainda é 2 em 1, né? Isso que é bom. Você faz o Project Scrape, que é como você extraiu lá, você sabe mostrar que você sabe fazer o Beautiful Soup. E também aquela análise que você vai fazer em cima da base que você extraiu, né? Exatamente, exatamente. A gente gosta muito do Beautiful Soup, é também a minha biblioteca Python favorita para fazer scraping. Foi onde eu comecei, não saí mais de lá, eu só uso ela para quando eu precisar fazer scraping. E você, como eu disse, eu acho que eu valorizo muito e eu acho que é valorizado também, que assim, ok, eu quero fazer um projeto, mas eu não tenho dados. Como é que eu faço? Vou criar meus próprios dados? Acontece também base sintética e tal, mas muito mais fácil você criar uma base de dados ou coletar esses dados de uma maneira real, se eles são públicos de um site ou como você falou do Footstats, ok, tá todas as estatísticas lá, mas para você usar, você provavelmente tem que pagar para comprar aquela base de dados dele, para ter acesso à API e tudo mais. E você, claro, vai ser limitado, porque provavelmente como um negócio eles vão limitar o seu acesso e tal, vão fazer 1001 formas lá. Eu já fiz um scrape uma vez para coletar dados de voos e o site era espertinho, cada página tinha um modelo um pouquinho diferente, você tinha que ver, aí depois eu fui entender que a página de número par era um formato, a página de número ímpar era outra. Então, quando você encontra o padrão, ok, funciona, mas até encontrar o padrão é aquele desafio. Isso tudo documentar, voltando ao portfólio, documentar, dizer as dificuldades e tal, acho que enriquece muito o estudo, enriquece para quem está lendo, para quem quer aprender e tudo mais. E o próximo passo que você coletou aqueles dados, isso vale para qualquer dado, seja ele coletados ou não, ou coletados, eu digo, se você mesmo foi atrás dos dados, ou são os dados que são públicos e tudo mais. O que eu acho que é muito bacana, Leon, e a gente vê acontecendo muito, porque é um projeto complexo, é um tipo de projeto muito complexo, mas que eu acho que é muito bacana de ter num portfólio, que é um projeto do início ao fim, que você coleta os dados, você faz o tratamento dos dados, você faz a análise dos dados, aí você faz modelagem, compara modelos. Pode ser um projeto que hoje está tão em alta, né? Nunca teve tanto em alta, projeto de LLMs, de projeto de linguagem, você fazer classificação de texto, você fazer... classificação de texto é um projeto muito bacana, dividir o texto em tópicos, o nome em português eu já não lembro, mas é basicamente você ter algumas classes de tópicos e você tentar fazer um modelo que preveja qual é a classe mais próxima daquele assunto que você vai pôr lá, fazer script de reportagens em sites. Isso tudo é enriquecimento para você cada vez dominar mais a sua ferramenta, o Python, que a gente é completo para isso, que é o que a gente usa aqui. Tem tudo isso disponível lá. E você fazer esse projeto completo do início ao fim, e até com isso, por exemplo, fazer uma série de artigos para o Medium, ou onde quer que seja que você estava publicando, mas uma historinha do início ao fim. Aí vai um storytelling, vai contar todas as suas dificuldades, fazer uma representação gráfica do seu modelo, ou mostrar como é que é a base de dados, como é que todo o processo se comunica, como é que é o seu projeto como um todo. Esse é um projeto que é mais complexo, claro, toma mais tempo, mas também pode ser dividido em várias partes. Começa lá com a extração de dados, depois vai para a limpeza, depois vai para análise, depois tem mais limpeza, depois tem a modelagem, depois tem um pouquinho mais de limpeza, tem o feature engineering, tem tudo lá. E no final das contas eu acho que é um projeto muito rico que você pode
acrescentar ainda muito mais ao seu portfólio, né, Leon? Foi legal que sem querer, ou sem querer querendo, né? Como diz o Chaves, você explicou o CRISP-DM total, né? Que é uma dica que a gente deu lá no início, a gente sempre dá, mas eu gosto muito de falar dela porque a gente fica perdido às vezes. Mesmo que você, inconscientemente, você termine seu projeto todo de cabo a rabo, você fala, putz, como é que eu vou descrever esse projeto, né? E aí eu sempre volto no CRISP-DM, sempre. Né? A ponto de fazer isso para qualquer coisa, sendo bem honesto. Por exemplo, eu tenho, sei lá, eu tenho 2 artigos publicados na área de... Tirando onda aqui, né? Não serve para nada artigo publicado, né? Mas tudo bem, eu não sou da academia, não serve. Mas até quando eu fui fazer o artigo científico, para mim, é difícil você saber começar a estruturar. Isso aí que eu acho importante. Eu sei fazer, Leon, sei fazer EDA, consegui fazer o Beautiful Soup, eu olhei lá o monte tutorial, fiz aqui bonitinho, mas, putz, eu tô com uma dificuldade imensa em descrever o que eu fiz e esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que voltar no CRISP-DM é bem legal, né? E eu não canso de recomendar, porque você não... O que é legal dele? Você tem uma estrutura, você tem início, meio e fim, e ele não deixa você esquecer de nada. Então, ele não deixa você esquecer de toda a análise de negócio, que pergunta que você quer responder, que métrica que você vai usar. Porque o pessoal, até dando uma aulinha aqui de CRISP-DM, né? A aula do Bernardo é muito melhor que a minha que está aí no YouTube, quem quiser ver. Mas muita gente vê... Qual que é a primeira parte do CRISP-DM? É o entendimento do negócio. E muita gente acha que é um parágrafo. Eu vou resolver isso, isso e isso. E não é. Na verdade, você vai definir... É como se fosse um plano de projeto. Você vai fazer seu plano de projeto inteiro ali. Você vai dizer qual é o problema que você quer responder, como que ele é solucionado hoje, por que machine learning pode ser melhor do que o trabalho que você... Né, ou o insight que você vai tentar é melhor do que já está aí hoje, que tipo de métrica que eu vou utilizar, qual que é a meta que eu tenho da métrica para poder saber se isso vai entrar em produção ou não. Então, olha o tanto de coisa que você tem só num passo só, que é o entendimento do negócio. Só isso aí já te ajuda a você estruturar o seu artigo, assim, lindamente. Você vai se descrever um monte de coisa legal. E o recrutador que está lá do outro lado, lembrando sempre que é o recrutador, né? O recrutador está do outro lado, vai ler aquilo e fala, putz, a pessoa tem noção de como é que ela vai estruturar um problema antes de resolver. E aí depois você passa para o entendimento dos dados. Aí no entendimento dos dados você vai falar, os dados vão ser extraídos não sei de onde, eles não estão tempestivos na API, então por isso que eu vou ter que fazer um scraping. E aí você vai para o data preparation, que aí você falou que é da limpeza dos dados. Blá blá. Então assim, você seguir o CRISP-DM é primordial, principalmente para quem não está acostumado a escrever os artigos, porque ele meio que te dá aquela estrutura que a gente estava no colégio lá, né? Você vai fazer uma dissertação, um parágrafo de introdução, 2 no meio, 3 no meio Exatamente e conclusão. Igual, né? É desse jeito. Então você não raciocina muito na estrutura, isso que é legal. E você lendo o CRISP-DM, você puxa as ideias. Putz, é mesmo, eu esqueci de ver isso, ou eu fiz isso e esqueci de escrever. Então é uma dica que eu dou muito legal para portfólio. Inclusive, por que eu estou falando isso? Mesmo no GitHub, quando você sobe só código, não adianta você subir código também, né, Bernardo? Você sobe o código e deixa lá sem uma página inicial descrevendo o que é aquele projeto, você está dificultando para o recrutador, para a recrutadora, a entender o seu trabalho. Isso é péssimo. Então você tem que ter lá o que a gente chama de README, né, que é a primeira página que você vê ali no início, ela bem descrita, bem arrumadinha, né, para o seu código. Então isso vale demais para portfólio, não só para artigo no Medium, é isso que eu quero dizer. Exatamente. Isso é muito importante, é a documentação, né? Você descrever todo o que a gente tem falado aqui no episódio, você descrever um projeto e pôr em palavras o que aquele código está fazendo, né? A documentação, é o ideal. Eu acho que, assim, documentação é a base, apesar de ser negligenciado por todos, né? Documentação devia ser a base de qualquer projeto, né? E o CRISP-M é genial, porque chega um momento que você está tão familiar com aquela metodologia que, vai lá no nosso YouTube, assiste lá o vídeo de CRISP-DM, você fica tão familiar com aquela metodologia que você começa a pensar em CRISP-DM. Não necessariamente você vai pegar o manual e falar assim, agora é esse passo aqui. Mas você tem aquele gerenciamento daquele projeto na cabeça e próximos passos, passo para trás, passo para o lado, e você está sempre alerta do que você pode fazer e o que você deve fazer também, né? E depois que a gente criou todo o projeto, tá tudo bonitinho, a gente tem que mostrar que ele está funcionando. E a modelagem não é só a gente criar um modelo e acabou. Tem formas de mostrar o modelo funcionando. O Leon é craque nisso. Tem aula disso no nosso canal. Também tem aula de Beautiful Soup, que quem quiser acompanhar lá, que é a didática do Leon, que é o nosso mestre aqui, é a melhor de todas.
E também tem algumas ferramentas que você pode usar em Python, Leon, para poder mostrar aquele projeto funcionando e ter uma interface gráfica em que a pessoa pode até ver o modelo funcionando, por exemplo, colocando alguns dados. E o exemplo clássico não é o Boston Housing, mas é você prever, não necessariamente o Boston Housing, né? Mas é você prever, por exemplo, o preço de uma casa, você põe lá quantos quartos a casa tem, qual é a distância para o centro, o que tem de amenidades na casa, e esse tipo de informação que, claro, tem que estar disponível no dataset para você fazer a modelagem, né? Tudo que você usou no dataset para treinar, você tem que imputar também na hora de fazer o deploy do modelo, né? Não dá para você criar informação depois do nada, né? E tem algumas ferramentazinhas que você adora, uma deles que eu sei que é o Streamlit, mas tem outras também que você pode mostrar para a gente e dizer como é que elas são colocadas, como é que elas são implementadas, como é que é feito o deploy dessas ferramentas, Leon. É o que eu acho que isso é um diferencial bem grande, né? A gente sabe assim, né? Não adianta muito que a barra sempre vai aumentando. As pessoas vão se especializando mais, né? Você trabalhar com ciência de dados há 10 anos atrás é diferente do que é trabalhar hoje. E para você se destacar, você precisa de coisas a mais. Então, essa parte que a gente chama de deploy, o que é o deploy, né? Eu criei um modelo de machine learning em empresas super mega estruturadas, onde tem lá tudo separadinho, arrumadinho. Muito provavelmente você nem vai precisar fazer o deploy, porque tem lá uma equipe de MLOps, né, de Machine Learning Engineer, que não sei se toda empresa vai ter isso. É óbvio, não sei se toda empresa vai ter isso, não. Com certeza não vai ser toda empresa que vai ter isso. Então, muita empresa ainda precisa que quem está trabalhando com ciência de dados faça também a implantação daquele modelo, né? E qual que é a diferença ali de você criar o modelo e de você implantar? É basicamente qualquer modelo bem sucedido ele terá que ser implantado para poder funcionar, né, de alguma forma. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu estou lá numa loja e eu faço uma análise de churn para saber se o cliente vai sair ou não vai sair. E aí o cliente aparece lá para poder fazer uma compra e você apita lá no site que aquele cliente ali tá quase indo embora, era bom você dar um desconto para ele, oferecer alguma coisa para ele. Então essa é a integração que você tem do modelo de machine learning, que vai prever que a pessoa vai sair, com a tela do saque lá do aplicativo. Isso que é o deploy, né? Você implantar o modelo ali dentro, né? Então, o que acontece? Isso é um diferencial. Leon, por que você não falava isso lá no início? As coisas vão mudando, né? Então, a gente tem que estar sempre evoluindo. É óbvio que quem está no início, muito no início, se preocupa em estudar a parte básica, né? Se preocupa em colocar o seu portfólio naquilo que você sabe. Mas, uma vez que você já passou da parte de criar um modelo, o pulo para você colocar em produção, e é óbvio que não é colocar em produção no Itaú, na Hotmart, com 1 milhão de usuários ao mesmo tempo. Não é isso. Mas é no mínimo você ter a noção de como aquilo vai entrar em produção. Porque até a forma de você trabalhar e de você criar os modelos mostra um nível de maturidade grande para quem estiver vendo o seu problema. Porque uma coisa é você mostrar um projeto no GitHub, que é importante, tem que ter. Outra coisa é você pegar um Streamlit, que é um pacote Python, um framework Python, que facilita muito você criar páginas web, né? Qual que é a ideia aqui? É criar uma página web que esteja vinculada ao seu modelo e você consiga fazer aquilo que o Bernardo falou. Imagina que seja um modelo de previsão de preço de imóveis. Vai ser uma páginazinha que você consegue fazer de uma forma bem simples, o mais simples possível, de você pedir o input do usuário, do vendedor. Imagina que eu estou com um corretor lá e ele fala, deixa eu ver qual que é o preço aqui. Então eu botei aqui a casa de 3 quartos, com 90 metros quadrados e apartamento, sei o que lá, na área tal. E aí ele vai cuspir o preço. Então é uma ferramentinha que ajuda você pegar os inputs ali, rodar no modelo por dentro e jogar a resposta lá, né? A gente tem um monte desses lá dentro da jornada que a gente adora fazer esse tipo de coisa. E para que isso é bom? Imagina que eu sou recrutador e estou vendo isso. Você vai e entra lá anota aí, Python Anywhere. O que é Python Anywhere? Lá o Anaconda, o projeto Anaconda, tem um lugar onde você consegue publicar projetos seus de graça, né? Acho que dá uns 90 dias lá, sei lá, depois você pode ir renovando de alguma forma. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer um projetinho do seu modelo, vai fazer com o Streamlit, vai publicar no Python Anywhere, por exemplo, e colocar lá num link no seu GitHub ou um link no seu currículo. O nível de maturidade que você vai estar passando com percepção é muito maior. Por mais que é óbvio que não vai ter um sistema
de uma telefônica gigantesca feita no Streamlit. É óbvio que não. O recrutador sabe disso. Mas ele sabe que você sabe como funciona e sabe que os modelos que você criar vão estar muito mais preparados para poder entrar em produção do que um modelo que você não plugou em nenhum lugar. Né? É o que a gente brinca ali, os modelos eles têm que sair do Jupyter Notebook. Né? Eu uso o Jupyter Notebook todo dia, qualquer projeto que eu vá trabalhar, eu adoro o Jupyter Notebook. É ótimo para experimentação, é ótimo para poder criar os modelos, mas uma hora ele vai ter que sair dali para poder virar gente, né? Ele vai poder entrar em produção e realmente fazer aquilo que ele teve como propósito inicial. Então, para mim, é legal esse tipo de coisa, que são duas ferramentinhas. É o Streamlit, então anota aí, o Streamlit é bem legal, ele é bem facinho de você colocar. A gente tem, eu nem lembro qual que é mais, hein? Depois a gente tem que botar o link aqui. A gente tem no vídeo no YouTube aí que eu faço, acho que é o de Flask, hein? Procura aí a API com Flask que vocês vão aprender Streamlit lá. E um outro que é mais fácil ainda, que tem uma interface bem minimalista, mas que dá para você brincar também, é o Gradle, né? Que inclusive o Hugging Face comprou o Gradle. Então, para quem já conhece o Hugging Face, entra lá no Hugging Face Hub, faz os testezinhos lá. Quem não sabe o que é Hugging Face, é uma empresa que, além de promover a cultura open source e ter modelos open source, eles deixam você testar os modelos lá no hub deles. Né? O Hugging Face é muito mais do que isso, mas simplifiquei aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Eles compraram o Gradle justamente porque o Gradle é uma ferramenta que é mais fácil ainda do que o Streamlit de você mostrar um modelo em produção. Né? Mais uma vez, né? Um modelo que vai rodar no Netflix? Não, claro que não, né? A gente sabe disso. Mas o nível de maturidade que você está passando é muito maior do que aquele que não faz o deploy do modelo. Então é bem legal. Eu gostaria de ver, voltando aqui no episódio, eu gostaria muito de ver em alguém que eu estou contratando, ver no portfólio dessa pessoa, uma aplicaçãozinha Streamlit sendo com deploy, uma aplicaçãozinha com Gradle para poder fazer essa implantação. E aí, para poder mostrar isso para o mundo, tem vários lugares. Né? Você tem o Python Anywhere, você pode ir lá pagar uns doletinhas ali de alguma nuvem para poder colocar o seu Streamlit ou o seu Gradle para rodar. Né? Se você quiser mostrar alguma coisa rápida, o próprio Gradle deixa lá por 72 horas de graça para você, né? Se você quiser deixar o seu modelo lá em produção. Mas o que isso tem a ver com portfólio? É um plus, né? É um diferencial que você tem para você sair da massa ali. Então, se você tem um portfólio que você tem alguma coisa aplicada com o Streamlit ou com o Gradle, pode ter certeza que você vai estar na frente de outros tantos candidatos. Exatamente. Isso é muito bom porque vai mostrar, como você disse, vai mostrar que você soube implantar, vai ver uma coisa que funciona, vai fazer sentido para quem está vendo, né? Não é só você falar assim, eu aprendi a fazer modelagem, ou apliquei isso aqui, mas você vê ela funcionando, visualmente é muito melhor e enriquece demais o portfólio. Eu acho que antes da gente encerrar o episódio, Leon, eu acho que também uma dica rápida que a gente recebeu aqui principalmente no episódio número 44, tô vendo aqui, 44 com o Rodrigo Compera, é você participar de projetos open source. E você, não necessariamente você programar, mas, claro, esse é o ideal, mas revisar a documentação, testar bugs, propor mudança ou participar da comunidade, conversar, ler o que as pessoas estão falando por determinados projetos, somente coisa que você usa ou assuntos que você tem interesse. Eu acho que vale muito a pena porque enriquecem o seu conhecimento, te conecta com outras pessoas e enriquece muito o portfólio também participar desse tipo de projeto, que é o projeto open source, que eu acho que é incrível. Bom, então é isso. 48º episódio vai ficando por aqui. Leon Solon. Você vê que a gente fala pelos cotovelos. Eu achei que o episódio fosse ter 15 minutos. E eu falei, tudo bem, 15 minutos cheio de dicas. E ficou com mais de 50 minutos aí, eu acho, né? Episódio bem legal. Eu acho que acho que um recado final que eu tenho que dar aqui com relação ao portfólio é... Pessoal, sempre... o esforço que você tem que ter é para poder melhorar o seu portfólio e para você entender como funciona do outro lado. Como é que você gostaria de ver? Do mesmo jeito que a gente colocou a pergunta, né? Que projetos eu queria ver no portfólio? Eu estou vendo como se eu fosse um recrutador. Mas eu faço isso até quando eu quero uma vaga. Imagina que eu estou aplicando para uma vaga. Eu tenho que me colocar do outro lado. Se coloque do outro lado. Isso faz muita diferença. Fala assim, o que eu posso fazer que vai ser um diferencial? Só de você ter uma ideia, você já consegue se destacar na frente de outras tantas pessoas, né? Infelizmente o mundo é assim, né? O pessoal vai, Gabriel, mas você tem que me destacar? Claro, né? Tem que sair do mar de gente ali que está tentando. E uma forma que você tem é imaginar como você gostaria de ver um portfólio se você estivesse contratando. Você vai
e faz o mesmo. Então, espero que o pessoal tenha gostado aí das dicas. E também, uma coisa que a gente não fala muito, a gente tá aqui como se fosse super professoral, né, Bernardo? Acho que é o problema de eu ficar dando aula, eu acho que eu sou o professor. Mas tem um monte de dica legal que a gente recebe de todo mundo também. Então, aproveita, se está vendo no YouTube, deixa os comentários de coisa legal de portfólio que você gostaria de ver, que você já viu, que seja um diferencial. E também no próprio Spotify também, né? No Spotify tem como colocar comentáriozinho lá agora. Pode deixar o seu feedback aí, que a gente não é dono da verdade, o que você concordou, o que você não concordou, que tipo de dicas vocês acham que faltou a gente falar aqui, que tipo de projeto você gostaria de ver. Acho que esse feedback é bem legal aí da comunidade. Exatamente. Feedback a gente recebe muito no LinkedIn, pessoas que vêm tratar diretamente com a gente, né? Mas fiquem à vontade também e deixar esse parênteses aqui para quem quiser contatar comigo, com o Leon, com o Felipe também. Fiquem à vontade para adicionar a gente no LinkedIn, mandar mensagem, a gente está aqui disponível para conversar. E a gente gosta disso mesmo, para isso é uma das razões que a gente tem um podcast, é isso mesmo. E esse episódio muito bacana, eu adoro esse formato, porque a gente troca um papo, bate um papo, troca ideia e enriquece, e eu acho que a gente aprende também e compartilha o conhecimento e tudo mais. Eu acho muito bom. Bom, então é isso, pessoal. O episódio vai chegando ao fim e agora os recadinhos finais. Visite o nosso site, que é o letsdata.ai, também conhecido como letsdata.ai, para baixar gratuitamente nosso e-book sobre ciência de dados e também se inscrever na nossa newsletter semanal sobre Data Science. Além disso, você pode se inscrever para ficar sabendo das próximas turmas da Jornada Cientista de Dados, que é um curso do Let's Data para você se tornar um cientista de dados desejado pelo mercado. E para quem ainda não consegue se inscrever na jornada, nós lançamos o Data Science Essentials, que vai alavancar o início da sua carreira de ciência de dados, que está também disponível no nosso site. O nosso Instagram é o @letsdata.ai e o Twitter é o letsdata.ai, tudo junto. E se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho de notificações para ficar ligado nos nossos próximos episódios do nosso podcast e também no conteúdo de Data Science que é publicado lá no YouTube. Bom, era isso então, pessoal. Um abraço e Let's Data!